Mercado Financeiro chegando agora com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Quais são as notícias aí do mercado hoje? Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Conforme a gente vê aqui na nossa manchete principal, PEC fura-teto no Senado é o tema do dia no mercado financeiro. Há uma enorme expectativa dos investidores locais sobre o que o Congresso Nacional vai autorizar o governo Lula em termos de gastos públicos. O que está em jogo? Está em jogo o valor de 198 bilhões de reais acima do teto de gastos. Esse é o pedido que a equipe de transição fez para o Congresso Nacional. Um número assustador, um número que de fato gera irresponsabilidade fiscal, e nós esperamos que o Congresso negocie com essa equipe de transição um valor menor. Me parece mais razoável algo entre 100 bilhões e 120 bilhões de reais. Além desse estouro do teto de gastos no ano que vem, está em jogo uma negociação sobre retirar o Bolsa Família, que é o nome que vai voltar a ser do Auxílio Brasil, retirar o Bolsa Família da conta do teto de gastos. O governo Lula queria que retirasse durante os 4 anos dele de mandato, mas o Congresso já sinalizou que vai autorizar no máximo 2 anos de exclusão do Bolsa Família do teto de gastos. Esse projeto, essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, começa a tramitar hoje no Senado Federal, vai passar pelas comissões e, se tudo transcorrer normalmente, amanhã será votado em plenário, para na sequência ir para a Câmara dos Deputados. Lembrando que, por se tratar de uma PEC, uma emenda à Constituição, é necessário 3/5 dos votos do Senado, 3/5 do voto da Câmara dos Deputados. Portanto, requer muita articulação política. Não é fácil aprovar uma proposta de emenda à Constituição. E claro que essa tensão se reflete no mercado financeiro. Hoje, nós temos uma abertura cautelosa da nossa Bovespa. Vamos ver no primeiro gráfico. Repare que é uma leve alta na abertura de hoje, porque os investidores estão aguardando um sinal mais claro do que vai acontecer com o mercado financeiro. O índice Bovespa opera em alta de 0,56% aos 110.018 pontos. No ano, a Bolsa de Valores acumula ganhos de apenas 5%. Eu digo apenas porque os ganhos da Bolsa de Valores sequer recompõem o que a inflação foi registrada no país. Ou seja, efetivamente, na ponta do lápis, quem apostou em Bolsa de Valores não está conseguindo sequer acompanhar o índice de inflação. Não sei se nós temos o gráfico para mostrar aqui para a nossa audiência, mas na sequência, aí, está aí o gráfico, essa leve alta de 0,56% que eu mencionei para vocês, aos 110.018 pontos. No próximo gráfico, é o gráfico das bolsas globais. Reparem que do lado direito, as principais bolsas europeias estão no vermelho. Em Frankfurt, queda de 0,27%. Em Londres, também perdas de 0,39%. Em Paris, 0,21%. E em Madrid, 0,47%. Do lado esquerdo, vocês observam as bolsas americanas. Mas esses resultados, também no vermelho, são de ontem, do pregão da segunda-feira. Por quê? Porque o mercado americano abre daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Então, obviamente, nós ainda não temos nenhuma ação sendo negociada lá. Porém, o índice futuro das bolsas americanas aponta que hoje será um dia também ruim para o mercado americano, com perspectiva de queda. E qual é o motivo que justifica a queda, tanto nos Estados Unidos quanto na Bolsa Europeia? O que justifica é o temor de alta de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, por conta de uma inflação muito elevada. E apenas para concluir, no mercado asiático, temos um comportamento misto, com uma leve alta ali na Bolsa de Tóquio, uma leve alta na Bolsa de Xangai, uma pequena queda em Hong Kong. Essa leve alta se justifica por conta da euforia dos investidores ontem, dado que o governo chinês ele determinou uma flexibilização nas regras da pandemia, ou seja, não vai fechar tanto a economia chinesa e vai apostar mais no processo de vacinação. Isso gera uma expectativa de maior crescimento na economia chinesa, o que animou as bolsas lá no Oriente. Infelizmente, no Ocidente, não é isso que está predominando, é o risco de alta de juros lá fora. E para concluir, eu queria colocar agora, antes confirmando a hora certa na PAN, 11h25, eu queria falar aqui sobre as moedas neste momento.
o dólar aqui no Brasil em ligeira queda de 0,39%, R$ 5,25 é o valor do dólar. Euro, queda de 0,24%, R$ 5,52. Bitcoin com leve ganhos de 0,21% aos 17.022 dólares. Nós estamos, portanto, hoje acompanhando esse mercado financeiro para a gente poder ver o que vai acontecer efetivamente no Senado Federal. Essa é a grande questão que vai mexer com os investimentos. Então, nesse contexto de cautela, o que a gente recomenda aqui, ouvindo inclusive especialistas no mercado financeiro pela Jovem Pan News? A gente recomenda, nesse momento, primeiro, prioridade para a renda fixa. Por quê? Porque o Brasil continua pagando muitos juros. Eu costumo dizer que o Brasil é o paraíso dos juros altos. Estamos com uma taxa Selic de 13,75% ao ano, dado que o nosso Banco Central começou a subir juros ainda em março do ano passado, muito antes dos bancos centrais americanos e europeus, que ficaram dormindo, acreditando que a inflação não seria um problema no mundo. Aqui no Brasil, ela já era um problema e, consequentemente, o Banco Central brasileiro subiu juros, o que eleva a remuneração da renda fixa. Então, a nossa recomendação hoje, principalmente para você, que é um investidor mais conservador ou moderado, é amplie os seus investimentos em renda fixa. Você tem basicamente 3 opções: pós-fixada, que acompanha a taxa Selic, e ela deve ficar nesse patamar pelo menos até meados do ano que vem. Existe, inclusive, o risco do Banco Central ter de subir juros caso o governo Lula não tenha responsabilidade fiscal. Outra boa alternativa são títulos pré-fixados, porque você vai travar uma taxa de juros bem alta durante o período que você quiser, 1, 2, 3, 5, 10 anos. E a terceira opção são títulos atrelados à inflação, ou seja, vão pagar a inflação do IPCA, que é o índice oficial, mais uma taxa de juros pré-fixada. Porém, é claro, uma diversificação sempre é uma boa alternativa. Então, você pode também pegar uma parte do seu patrimônio e colocar em bolsa de valores, procurando boas oportunidades. A minha única recomendação é muita cautela neste momento com ações de estatais. Por quê? Porque as estatais, até por conta de ingerência política, elas têm um potencial de intervenção do governo maior. E se você acredita que o governo Lula vai intervir nas estatais e isso possa prejudicar o resultado delas, obviamente a recomendação é cautela para não incluir ações de estatais na sua carteira de investimentos. Mas outras ações podem ter boas barganhas neste momento e podem ser boas alternativas. A gente vai continuar acompanhando aqui na Jovem Pan toda a tramitação da PEC da transição, apelidada de PEC fura-teto, e conforme o desenrolar das notícias, isso vai levar a bolsa para cima ou para baixo, o dólar para cima ou o dólar para baixo. E a gente volta amanhã, quarta-feira, ao vivo, às 11h15 da manhã, aqui no Mercado Financeiro, dentro do Jornal da Manhã, segunda edição, para atualizar esse temor do risco político, do risco fiscal, afetando a nossa economia e a Bolsa de Valores. Eu devolvo para você, Cláudia Bartel.